Robôs e drones que alcançam lugares impossíveis? Essa tecnologia está na Petrobras. Supercomputadores e inteligência artificial que dão respostas instantâneas? Essa tecnologia está na Petrobras. Realidade virtual para diminuir riscos? Está na Petrobras. Toda inovação que aponte para um futuro melhor sempre vai estar na Petrobras. Assim, seremos melhores para você. Olá, meu nome é Raquel Cogliatti. Eu queria agradecer primeiro a presença dos nossos palestrantes e de vocês que estão assistindo a gente no Rio to See Live. É um prazer realizar com o Rio to See esses painéis de educação transformadora. No painel de hoje a gente vai falar sobre educação nas telas. A gente traz criadores e personagens para a gente mostrar e falar um pouco sobre a importância da gente ter educação, seja na TV, seja no cinema. E para isso eu recebo a Marcela Jesus, narradora personagem do Espera a Tua Revolta, o Cacau Roden, diretor do Nunca Me Sonharam, a Carla Faur, roteirista e criadora do Segunda Chamada, e a Débora Bloch, atriz do Segunda Chamada. Antes da gente começar com a fala da Marcela, eu queria mostrar um trechinho para a gente assistir do Espera a Tua Revolta. Vamos lá. Aí, é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho, a gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né? Movimento Estudantil. Aí quem não conhece acha que é assim. Uns jovens muito loucos, querem invadir tudo, quebradeiros, maconheiros, que tem preguiça de estudar. Mano, uns vão dizer assim. Pros outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo. E a gente vai resistir até o último segundo que der. O jovem que ocupa, sonha com a educação pública de qualidade. Um mundo mais igualitário. Que assim que eles crescerem e chegarem no poder vai estar tudo resolvido. Mas, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso. Dá um link na foto aí. Congresso da Uni 2017. Uma parte da torcida ali, lá na esquerdona lá, é a juventude do PT. Eles acreditam que o Lula fez com que o país saísse da miséria. Mas do outro lado, do lado do ginásio, mano, do lado direito lá, tá a juventude do PSDB, tá ligado? A galera também luta por melhoria nas escolas. Só que eles têm uma outra ideologia. Eles acreditam que é necessário, sim, um investimento privado na educação. E eles acreditam nas ideias lá que você falar com a galera lá do meião lá, mano, a galera arrepia só de imaginar. Não, liga essa família aqui de laranja. Esses aí são socialistas. Se a gente descer mais um pouquinho ali na geral, vai cruzar com a molecada ali do Partido Comunista. Pô, os caras é pesado no Congresso da ONU, hein? Sabe assim? Levam a luta política pros corpos mesmo. Feminismo, tema LGBTTS, liberdade sexual, pegação, tudo misturado. E claro, sem esquecer que tem uma galera pesadona que não pisa no Congresso da Uni nem amarrado. São os autonomistas, que acreditam numa parada sem liderança, horizontal mesmo, tá ligado? E aí tem hora que tá todo mundo de acordo, mas tem hora que é treta aí. A galera quer fazer diferente, mas tem hora que tá fazendo parecido com os velhão lá da política mesmo. Mas peraí, tem um negócio que tá me incomodando muito assim, né, nessa situação toda. Que esse documentário ele aconteceu numa época que nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, onde as principais lideranças do movimento estudantil eram mulheres, onde na tag das ocupações era lute como uma menina. É um homem que vai narrar essa história? Isso tá muito errado. Firmão. Eu acho muito importante uma mulher contar sobre o movimento estudantil. Mas mulher de entidade. Eu sou autonomista, que vai contar essa história sou eu. Bom, o Espera a Tua Revolta, ele foi criado num momento muito histórico para muitos estudantes de escola pública. Foi criado no movimento secundarista, onde teve as ocupações de escola. Eu, uma das protagonistas do filme, ocupei a minha escola contra uma reforma do governo do estado de São Paulo que tinha um plano de fechamento de diversas escolas e salas de aulas, né? Nesse processo, eu conheci a Elisa Capai, que é a diretora desse filme, e ela me escolheu o Coca e a Nayara para ter 3 narrativas sobre esse movimento secundarista. A visão dos autonomistas, a visão das entidades e a visão de uma pessoa, que é o Coca, que está meio em cima do muro, não decide ser autonomista,
ou se é entidade, viveu nesses dois mundos. Essa narrativa conta um pouco da minha história, vem um pouco do meu lado pessoal, como eu entrei dentro do movimento secundarista, quais eram as nossas pautas e qual era a nossa importância nesse movimento, né? O que a gente pautava, quais eram as coisas que a gente fazia dentro da escola, que até então, para a mídia grande, era um mistério, né? Porque era só passado que a gente era um estudante que ocupava a escola e tinha um objetivo, mas era muito mais que isso, né? E a Nayara vem com uma visão das entidades e o Coca, ele vem como um narrador das duas histórias. Como ele já passou por entidade, já passou pelo movimento secundarista autônomo, ele ficou nesses dois mundos contando a história desses dois lados. Muito legal. E agora a gente também vai ver um trechinho do Nunca Me Sonharam do Cacau para a gente dar sequência na conversa. Vamos assistir. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Pobre, favelado, negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Olá a todos. Bom, como a gente viu no filme anterior e agora no trechinho do Nunca Me Sonharam, a gente vê que a escola é um ambiente muito fértil e infinito, né, de narrativas. E a gente também, quando foi para campo colher material para o filme, estávamos muito interessados nas ocupações, mas por uma força do destino, nós chegávamos nas cidades e estava no momento de desocupar as escolas. E eu, muito aflito, eu precisava filmar as ocupações e toda cidade que eu chegava, desocupava. Então, ao longo do processo, eu entendi que todos os anseios, todos os desejos, toda a força das ocupações, que era o pedido de escuta, né, o levante dessa voz dos nossos meninos e meninas do Brasil, estavam absolutamente impressos ali naqueles depoimentos que nós estávamos colhendo, enfim, nas narrativas que estavam sendo construídas, né? Então isso foi um alívio muito grande. O Nunca Me Sonharam foi realizado nas 5 regiões do país, porque a gente tem um país muito continental, né? E falar de educação é falar de muita coisa, né? De tudo que impacta, de tudo que acontece na sociedade que impacta a escola e o quanto as escolas impactam a história do nosso país, né? Da nossa sociedade
E, enfim, eu acho que foi muito revelador para a gente essas descobertas, né? Essas diferentes formas no nosso país de ser, de criar, né? Eu acho que tem uma força criadora que é um potencial imenso que a gente, como sociedade, precisa convidar. Por isso o filme se chama Nunca Me Sonharam, né? É um convite à sociedade a que a gente sonhe os meninos e meninas do nosso país e que a gente consiga pensar num legado, sobretudo, né? Foi um pouco esse o nosso processo, esse mergulho lindo que foi, né? É lindo mesmo, que eu já assisti, eu sou suspeita que eu já assisti os 3, né? Mas eu acho maravilhosos os trabalhos e por isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, para dar sequência, eu vou também passar um trechinho, a gente vai dar um play aqui agora para assistir um trechinho de Segunda Chamada, e aí na sequência a Carla e a Débora contam um pouquinho também sobre o processo delas. Vamos lá. Ser professora tá no meu sangue. Tô te esperando na escola. Dar aula é mais que ensinar. A gente vai perder mais um aluno. Se ele desistiu, o problema não é seu nem meu. Claro que é. Aprendi muito também. Pra mim é o melhor lugar do mundo. Nunca deu aula em escola pública, né? Primeira vez. Então se prepara que aqui é curto-circuito todo dia. Agora você não é macho, filha da puta! Bora fora! Você disse que quer ficar, mas você não tem a menor ideia de que lugar é esse aqui, né? Se eu te pegar vendendo remédio de novo pra aluno, eu te entrego pro Jaci. Só tô fazendo o que eu acho certo. Bom, olá a todos. É um prazer estar participando desse painel. E, bom, o primeiro desafio que a gente teve com o Segunda Chamada é que a gente se deparou quando a gente resolveu fazer uma série, né, sobre educação, né? E aí eu estou falando de mim e da Júlia Spadatini, que é coautora da série, roteirista junto comigo. A educação é um universo gigantesco, né? Então o nosso primeiro desafio era fazer um recorte. Como falar sobre educação, sobre que ponto de vista, que escola que a gente ia abordar. E a gente foi a campo, a gente começou a pesquisar e a gente conseguia acessar muito material sobre educação de adolescente, infantil, mas a educação para jovens e adultos era uma lacuna que a gente não conseguia captar, né? O audiovisual ainda não tinha retratado muito, né, essa escola. E então a gente percebeu que a educação para jovens e adultos, o ensino noturno, era praticamente o patinho feio da educação. Eram pessoas que já tinham sido abandonadas pelo poder público, era quase como que não valia mais a pena investir nessas pessoas. E a gente percebeu que a gente tinha um universo riquíssimo ali, né? Que escola era essa que oferecia ensino para as pessoas que não conseguiram completar os estudos no tempo normal, né, que evadiram da escola. Como é que era a volta, o retorno a essa educação? E a gente percebeu que tinham histórias riquíssimas, né? Esses alunos, eles enfrentavam adversidades enormes para fazer esse retorno, né? Eles trabalhavam, tinham dupla jornada, trabalhavam, chegavam exaustos, com fome à escola. Então, de um lado, você tinha esses alunos e, do outro lado, os professores, que também no ensino noturno para jovens e adultos também enfrentavam dificuldades muito parecidas, porque também davam aulas em escolas de manhã, à tarde, e faziam essa dupla jornada quando chegavam para ensinar. E, assim, essa escola era quase um microcosmo da nossa sociedade, né, dessas camadas mais vulneráveis. É uma escola onde tem muita diversidade. A nossa escola de Segunda Chamada, ela é localizada na periferia de São Paulo, então você tem diversidade. No ensino noturno você tem alunos na mesma sala de aula dos 17 aos 70 anos de idade. Então você tem diversidade etária, você tem diversidade
religiosa, você tem diversidade geográfica. Então, é um caldeirão de conflitos e um exercício permanente de convivência, né, de tolerância. Então, assim, essa escola nos interessava falar sobre essas pessoas, sobre esses personagens, sobre essas questões, falar sobre temas que nos interessavam. Então, com Segunda Chamada, eu acho que é uma oportunidade enorme que a gente tem, porque é um produto, né, é uma série para a TV aberta, e não é sempre que a gente tem a oportunidade, né, como autores, de fazer entretenimento aliado a uma relevância social. Então, é isso. Uma experiência incrível me aproximar desse universo. Ótimo. Débora, quer contar um pouquinho da sua experiência agora para a gente? A Carla já falou muito do projeto, então eu vou falar mais da minha experiência pessoal. Eu fui convidada pela Joana Jabassi, que é a diretora da série. Ela me ligou um dia e falou: eu quero te mandar os textos de uma série que a gente está preparando. E quando eu li, eu fiquei muito tocada com a série, porque eu falei, eu preciso falar sobre esse assunto, né? Fazer essa professora. Aí me veio uma memória enorme dos meus professores, o quanto eu fui formada por eles, o quanto eles foram importantes para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para eu ter, enfim, feito tudo que eu fiz na minha vida. E eu fiquei muito emocionada com o texto, com a história, com a personagem, com a minha personagem, a professora Lúcia. E aí a gente começou a fazer uma preparação para a primeira coisa que eu pensei, o que eu quis fazer, foi ir conhecer uma EJA, né, que é a Escola de Educação para Jovens e Adultos, na periferia, porque até então eu frequentei colégios particulares, escolas particulares a minha vida toda. Eu não conhecia o universo do ensino público e menos ainda da EJA, né? Então, eu liguei para a Eliana Silva, que é a diretora da Redes da Maré, que é uma OCIP lá na Maré, que faz um trabalho super importante lá, com educação e enfim, com outros setores da sociedade. A Maré é um complexo enorme, são 16 favelas, são 40 mil habitantes, e achei que era um lugar representativo, assim. E aí a gente foi eu, Joana e Tereza, assistente de direção, a gente foi, né? Foi a primeira EJA que eu fui, e aí eu assisti aula, eu conversei com vários professores, as professoras, com a diretora da escola, e a partir desse primeiro, depois visitei outras EJAs em São Paulo, depois a série foi transferida para São Paulo, a gente gravou lá, visitamos outras EJAs, elas são diferentes também umas das outras, né? E a coisa que mais, para mim, foi muito tocante, porque, como eu falei, os meus professores foram muito importantes na minha vida, na minha formação, e ver aqueles professores dando aula com tanto comprometimento, com tanta dedicação, pessoas que passam o dia inteiro já numa outra escola, sempre, né? Durante o dia, e depois eles vão dar aula à noite, a relação deles com os alunos, que é muito afetiva, tem muito afeto envolvido, né? Tem muito comprometimento, e isso, para mim, foi fundamental na hora que eu fui construir essa professora. E eu acho muito importante, eu acho que a TV, a gente ficou muito tempo, acho que talvez por influência da ditadura militar e de haver censura, e os autores, enfim, a dramaturgia era uma dramaturgia mais ou farsesca ou distante, eu acho, da realidade, né? Ou mais fantasiosa, ou, enfim, às vezes caricata. E eu acho que essa camada da população, que é
número enorme de pessoas, elas não apareciam muito representadas na TV, né? E de uns tempos para cá, eu acho que a TV passou a representar com mais realismo essas pessoas. E no caso dos professores, né, da nossa série, para mim foi muito tocante a resposta que eu tive dos professores e dos alunos. Aonde, depois que a gente estreou, aonde eu vou, eu viajei com os meus filhos para Salvador, férias, e aonde eu andava em Salvador, as professoras vinham conversar comigo, me abordavam no meio da rua, alunos de EJA me abordavam no meio da rua e me agradeciam por a gente estar fazendo essa série. E é algo muito emocionante, porque eu acho que o nosso trabalho, sobretudo de um ator, de uma atriz, é representar as pessoas. Então, ver as pessoas se sentindo representadas pelo nosso trabalho, eu acho que é a maior gratificação que a gente pode ter, a coisa mais gratificante. E eu até hoje eu recebo WhatsApp e mensagens e professores e de alunos, a minha própria funcionária que trabalha comigo há quase 30 anos, que me ajudou a criar meus filhos, ela estuda numa EJA, ela veio falar comigo como as pessoas estavam na sala dela, na escola dela, estavam mobilizadas com a nossa série. Então, eu acho que isso é a coisa mais linda do nosso trabalho. Sem dúvida. E aí, aproveitando, eu acho que uma coisa legal que vocês todos têm, e é por isso que a gente também está conversando isso, né, sobre educação nas telas, é que nos trabalhos todos, apesar das abordagens diferentes, são todas sobre o ensino público. E que também é uma raridade da gente ver, mas aí eu queria que vocês comentassem, eu acho que essa pergunta vale para todos, o que da realidade, primeiro, que vocês vivenciaram mais impactou? Eu acho que a Débora já comentou um pouquinho da relação dos professores, né? Então, eu queria que vocês começassem comentando um pouco por aí. E aí depois eu tenho 1 milhão de outras perguntas, vamos ver se dá tempo. Eu não sei quem prefere começar, pode ser Carla ou Cacá ou Marcela, tanto faz. Bom, educação é um problema histórico, né, no nosso país. A gente vem empurrando com a barriga, né, e nós não temos uma política de Estado, a gente não tem um plano, né, a gente tem política de governo. Entra governo de um lado, entra governo de outro, e vai sempre desfazendo o que o outro fez, e não temos uma continuidade, nem investimento. E a gente chega aos dias de hoje, né, que é uma precarização, né, a gente tem uma evasão escolar enorme, no ensino noturno principalmente. 50% dos alunos que se matriculam no EJA, na EJA, 50% não chega ao final. Por quê? Porque, assim, dificuldades sociais, mas uma falta de investimento, de chegar perto, de dar voz, de entender a realidade, de aproximar essa escola com a realidade desses alunos. E é isso, esse é o lado ruim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sinto é uma vontade imensa. Todas as escolas que a gente visitou, com todos os alunos e professores que a gente conversou, quem está no ensino noturno é porque quer. Não tem ninguém obrigando, não tem pai obrigando, é porque quer e porque acredita que aquilo é um portal para uma vida melhor, para condições melhores de vida. Então, assim, o que eu sinto é muita vontade, né? As pessoas estão conscientes de que a educação ela transforma a vida, e muitas vezes não consegue, o poder público não é sensível a essa demanda, né? Não consegue responder em termos de qualidade, em termos de valorização do professor. Há quanto tempo a gente fala, né, de temos que valorizar o nosso professor? Isso está na boca de qualquer governo que entre e tal, mas na prática a gente não vê isso. Então eu acho que falta um plano,
falta transformar essas intenções na prática e, de fato, encarar a educação como prioridade. Eu acho que isso é que falta e vontade é o que sobra no ensino público, né, por parte dos alunos e dos professores. Sim, eu queria ouvir da Marcela um pouquinho antes do Cacau, só porque você estava literalmente na linha de frente, né, no Ocupa Escola. Eu acho que é muito legal a gente ter essa visão também do aluno, né? Como é que é para você que é estudante, foi estudante, né, de ensino? Então, eu me sinto muito contemplada por tudo que ela disse. E eu venho de uma família que eu fui a única a terminar o ensino médio e estar na faculdade. Tipo, minha mãe não terminou, a minha avó é analfabeta, meu tio não conseguiu terminar porque ele tinha que trabalhar. Então, uma das coisas que o movimento secundarista pautava bastante era que dentro do projeto de reorganização escolar do governo de São Paulo tinha o plano de fechar as salas noturnas, que é o EJA. Então, muitas dos nossos debates conjunto com os alunos, com os professores, era tipo, tá, a gente tá lidando com pessoas adultas ao mesmo tempo não, que trabalham e que o único momento que eles têm para ter esse contato com a escola, com o ensino público, é no período da noite. Então, não tem como a gente não conversar sobre o período da noite, sobre a grade de ensino que tem durante a noite, que é, tipo, muito escassa, porque às vezes não tem matéria, às vezes não tem professor, às vezes falta bastante aluno, e aí essa é uma das pautas, uma das falas do governo, né, que eles usam dessa narrativa de que não tem muito aluno, que pega para eles para fechar salas de aula, né? Então, essa era uma pauta muito, muito importante para a gente dentro do movimento secundarista. Então, eu lidei com isso tipo, no movimento secundarista por bastante tempo, acho que uns 2, 3 anos, pautando isso, né? Então, no movimento secundarista não tinha só gente, sei lá, de 13 a 17 anos falando sobre educação. Tinha professor, tinha alunos do EJA ajudando a construir uma nova escola, né? Então, esse assunto era muito presente nas nossas rodas de conversa. Cacau, eu queria que você falasse um pouquinho do diferencial do Nunca Me Sonharam, que você vai além do eixo Rio-São Paulo, né? Você vai em várias outras regiões. Como é que foi para você nesse sentido de ter uma visão mais ampla, né, do Brasil, assim, de pegar outros exemplos? Eu acho que o que ficou muito claro para a gente, em termos de educação, é que a educação ela transcende os muros mesmo da escola, né? Ela é feita pela comunidade também. Então, você vê, assim, a gente presenciou muito algumas disparidades que ficaram, que são muito curiosas para que fogem um pouco do imaginário comum das pessoas a respeito do ensino público, aonde lugares com IDH baixo, a educação é compatível com aquilo, e grandes centros, a educação é melhor. Não existe regra, no fundo, né? A única regra é que a educação é feita por gente, e por gente comprometida, por gente engajada, né? E precisa de um engajamento. Eu acho que a classe dos educadores do nosso país talvez seja a classe mais engajada que a gente tenha hoje, com um olhar positivo, né, para a construção de uma sociedade, para um projeto de nação. Então, muitas cidades, a gente ficou muito surpreso, né? Cidades com IDH muito baixo e com um ensino público de qualidade, de altíssimo nível. É claro que, sem entrar em aspectos muito mais profundos, pedagógicos, né, de projetos pedagógicos, até porque a maioria das escolas precisa seguir com currículo, né, comum a todas, mas desse poder, dessa força criadora mesmo, dessa invenção do dia a dia, né, em lugares onde você tem uma infraestrutura absolutamente escassa, muitas vezes insalubre, lugares insalubres para trabalhar, e onde a educação
acontece, aonde o conhecimento é celebrado, aonde a transformação vem como uma onda poderosa que atinge não só aquelas pessoas, mas toda a comunidade. E o impacto disso é mágico, é um impacto de realmente transformar as vidas. E, então, o que a gente sentiu é isso, é que são grupos humanos, né, esses coletivos que decidem todos em comunhão de que ali o conhecimento vai acontecer, que ali vai se construir um mundo novo. Parece um pouco utópico às vezes, mas eu acredito, eu acho que sem utopia, para nós artistas aqui, a gente não sobreviveria, né? A gente não teria chegado onde a gente chegou sem esses desejos utópicos, né? A gente estaria na floresta ainda, comendo raízes e colhendo frutos, se a gente não acreditasse em utopias. Utopia não é sinônimo de impossível. É possível fazer. É possível. O filme mostra isso, né? Mas falta muita vontade pública. Me entristeceu muito. Eu tive muitas ocasiões, eu fui para o banheiro sozinho chorar, porque essa desigualdade toda abissal que a gente vive, a escola vive com contornos que são, às vezes, muito mais terríveis, né? Porque é lá que se aglutina todas as mazelas que a desigualdade cria, né? Então, Sim, a desculpa escola ter te cortado. Sem dúvida. Então, a escola tem isso, né? A escola tem é como se fosse uma célula mãe de tudo que pode acontecer, de tudo que acontece na sociedade. Eu queria aproveitar também para entender com vocês a aproximação pessoal que vocês tiveram desses projetos, de que forma ela impactou na visão que cada um tem sobre a educação, né? Como que isso mudou e a importância, porque eu estou otimizando as perguntas, que eu não sei se a gente vai ter tempo para muito, mas qual a importância da gente ter a representação da educação nas telas, de que forma isso pode ser usado a favor, né, de um desenvolvimento nesse sentido. Vou começar pela Débora, inverter a ordem da última pergunta. Eu acho importantíssimo, porque quando você coloca algo na tela, você cria um protagonismo para aquilo, né? Você vê agora a Thelminha, ela ganhou o Big Brother, né? Eu não acompanho o Big Brother, mas acompanhei a vitória da Thelminha, por ser uma mulher negra, uma médica, né? Nesse momento de coronavírus. Então, quando você coloca algo na tela, como Thelminha foi colocada e ganhou, e teve essa repercussão, você dá o protagonismo para aquilo. Então, dar o protagonismo aos professores, a uma escola, aqueles alunos e todas as, como disse o Cacau, todas as mazelas, as dificuldades, né, do ensino público, é muito importante. Porque também você, quando faz uma obra de ficção, você cria empatia por aqueles personagens, né? Por que as pessoas sempre querem a roupa da pessoa da novela, querem imitar o penteado e tal? Porque você cria uma identificação ou uma empatia com aquele personagem. Então é muito importante que a gente coloque essas pessoas, né? Coloque os professores e esses alunos e o ensino público. Ouvindo a fala do Cacau, que inclusive foi um filme que me inspirou muito, foi importante ter assistido para fazer a série, o Nunca Que Me Sonharam, e também um outro documentário que chama Diários de Classe. Tem vários outros filmes que se passam em escolas, né, foram importantes como referência para a gente, para fazer a série, para criar esse universo. Mas
em cima do que ele falou, tem uma coisa que eu acho que a gente está vivendo, sobretudo nesse momento de pandemia e essa crise, que é ver a importância do Estado na nossa vida. E essa ideia neoliberal de que tudo tem que ser privado é uma ideia falida. A gente está vendo que não é possível, porque num momento de crise como esse, em que as pessoas, sobretudo no Brasil, que as pessoas a gente vê qual a importância da presença do Estado, porque a gente paga nos nossos impostos é para o Estado. Então, esses impostos, eles têm que voltar para as pessoas. E aí ele tem que voltar em saneamento, ele tem que voltar em segurança e ele tem que voltar, sobretudo, em saúde e educação. E moradia, claro. Então, o abandono do poder público com relação à educação e com relação à saúde é algo que a gente está vendo, e ao saneamento básico, é algo que a gente está vivendo agora nessa crise, de uma maneira muito violenta, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir nisso. Na pesquisa, né, na ciência, nas universidades, né, o que vai nos salvar, né, nessa crise de pandemia? O que está nos salvando? São os enfermeiros, são os médicos, é a pesquisa, é a ciência e a educação, porque sem educação, como é que tem médicos? Então, tem uma sociedade, né, preparada para qualquer crise. E talvez essa seja só a primeira, né, que a gente vai passar. A gente está uma guerra e que as nossas armas no momento são a ciência, a educação, a saúde pública. Vou aproveitar, então, agora para perguntar para o restante, seguindo na linha porque o que mudou na visão de vocês a partir dessa aproximação com os trabalhos, na visão de vocês sobre educação, através das pesquisas que vocês fizeram, provavelmente algumas ideias se consolidaram e outras mudaram. E o que mudou mais para vocês? Eu acho que quando eu participei do movimento secundarista, tive tanto contato com uma educação libertária, que era isso que a gente criava dentro da escola, né? Que era a gente se juntar, fazer reuniões, entender qual a pauta de cada um, e cada um queria aprender. Quando acabou as ocupações e eu voltei para a escola, eu não conseguia mais me enquadrar naquela grade escolar, naquele currículo escolar, né? E eu não conseguia mais ficar parada na frente da lousa, sentada e prestando atenção, sem ao menos me comunicar com os meus amigos e sem ao menos a gente se juntar para estudar outra coisa junto, todo mundo da sala. Então, uma coisa que mudou muito em mim é essa visão de educação libertária, porque eu acredito muito numa educação libertária, onde os alunos se envolvam bastante com os professores e com a direção da escola e que todos juntos consigam criar uma escola melhor, né? Porque é muito diferente do que a escola realmente é, que é só uma coisa ditada e citada pelos diretores, do que é para fazer, do que você tem que aprender, do que você tem que prestar atenção, em vez de ter esse contato com o público que eles, né, trabalham, que são os estudantes. Então, é isso. Acho que o que mudou para mim mesmo foi essa visão de educação, que é possível a gente criar uma educação libertária, ouvindo os alunos e com mais cultura também. Bom, para mim mudou muito, né? Eu acho que é uma transformação pessoal, você ter contato com esse universo é antes e depois, né? E, em primeiro lugar, para mim foi o contato com os professores, assim, você diz, professor, né, é exemplo e tal. O contato com os professores e entender o papel desses professores, a admiração que eu tenho por eles hoje, o respeito que eu tenho, né, de ver que na escola pública, como nós temos professores comprometidos, preparados, engajados, conscientes, como a Débora e como o Cacau falaram,
Isso para mim, porque às vezes a gente tem uma noção de que professor em escola pública não se dedica tanto, dá uma aula, mas não, os professores que eu conheci eram todos muito engajados e a minha admiração e meu respeito só aumentaram. E segundo, foi entender que a escola, além de ser o lugar do conhecimento e do ensino, ela ocupa na periferia um lugar muito maior, que é o lugar do acolhimento, o lugar do afeto, o lugar do resgate à cidadania. Então, quando as pessoas, porque principalmente no ensino noturno, os alunos às vezes têm uma dificuldade de voltar a estudar, porque é como se aquele lugar não pertencesse a eles, como se eles não tivessem mais direito àquele lugar. Então, a chegada deles na escola é uma chegada tímida. Eles levam tempo para se apropriar daquele lugar, para dizer, eu tenho direito, isso me pertence. Então, para mim, a visão da educação é uma visão muito maior, é muito mais ampla, muito mais abrangente, né? A escola é um polo que irradia todas essas coisas, cidadania, afeto, direitos, consciência, é um catalisador de transformação. E aí, Cacau, eu vi aqui no meu ponto que o nosso tempo está acabando. Só para finalizar, queria te ouvir também rapidinho. Vamos lá. Nessas últimas 3 falas, né, da Marcela, da Débora e da Carla, algumas palavras ficaram tão fortes para mim, né? A coisa do Estado forte, a liberdade que a Marcela falou e a cidadania e os direitos que a Carla falou. Essas 3 coisas, elas não só fazem parte do DNA da educação, ou deveriam fazer, né, para que a educação aconteça de forma plena, mas que a gente fique atento a isso. E quando a gente coloca nas telas isso, na televisão, no cinema, nos streamings, na internet, enfim, quando isso está nas telas, a gente está amplificando um discurso que é fundamental para a gente nesse momento, sobretudo no momento que a gente está vivendo uma das maiores crises contemporâneas da humanidade, né? A gente está agora conversando através de telas, por exemplo, né? Então, a gente tem na Maria Farinha, a Maria Farinha com a Believe Filmes, junto com a Participando Mídia, junto com o Videocamp, a gente está democratizando que não só a educação seja retratada de uma maneira que amplifique esses discursos, mas que a educação se torne também uma ferramenta, que o audiovisual se torne uma ferramenta muito potente na educação, pelo caráter lúdico, enfim. Eu vejo com muitos bons olhos assim a utilização do audiovisual na educação. Mas é importante que a gente esteja junto, e não vejo a hora que as pessoas possam se encontrar, se tocar, se olhar nos olhos diretamente, porque isso também é educação. Gente, muito obrigada. Eu sempre digo no final das conversas que por mim a gente passava a tarde inteira conversando, porque é uma delícia e é super importante também, né, a gente trazer esses assuntos. Eu acho que o que fica dessa conversa é a gente sempre entender a importância também da gente trazer a educação para frente da conversa, né? Para a gente estar sempre falando sobre, entendendo mais, e nada melhor do que o audiovisual. Fica aqui a minha indicação, né? Que quem não assistiu ainda veja a Segunda Chamada, Espera a Tua Revolta, Nunca Me Sonharam, para ter esse start nesse mundo. E é isso. Amanhã às 11 a gente tem mais uma conversa sobre educação visionária e empreendedorismo. Então eu queria convidar quem está assistindo a também estar com a gente às 11 horas amanhã aqui no canal. Um beijo para vocês e a gente vai trocando mundo afora. Foi um prazer mesmo. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.